boa aí, mano. Como a Câmara aprovou um projeto que tem na cidade, o andamento do município, você vê como é que nós trabalhamos. Também tem... Boa noite a todos, senhores vereadores, secretários, ouvintes da Cravinho FM Internet. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Sessão extraordinária do dia 25 de maio de 2018, quarta sessão. Vamos ficar de pé para ouvir o hino nacional e o hino de Cravinho. Nossa vida no teu seio mais amores, com pátria amada,
universal. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta plândula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada Brasil. O secretário Nilo Rossi fará a chamada dos senhores vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Francisco José Barroso Vesse. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Agradecemos a presença de todos por esta convocação extraordinária, com 2 ausências justificadas de colegas por compromissos anteriores assumidos. E todos já devem estar informados que esses projetos já foram aprovados e algumas divergências junto à Secretaria solicitou da Prefeitura que refizesse alguns tópicos aqui. E o prefeito quer estar em São Paulo na terça-feira para colocar na mão do pessoal lá para reivindicar esse projeto que eles põem sobre a criação do Conselho de Turismo e dá outras providências. Em outro, autoriza o município de Cravinhos
a celebrar o convênio com a Fundação para o Desenvolvimento e Educação, objetivando a gestão de atas de registro de preços. Solicitado o secretário Milton, que faria a leitura do edital de convocação e dos 2 projetos de lei. Boa noite a todos. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se no dia 25 de maio de 2018, às 18 horas. José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos da lei orgânica do município, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, às 18 horas, para deliberarem sobre as seguintes matérias na ordem do dia. Discussão e votação única. Primeiro, projeto de lei 2219/2018, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Segundo, projeto de lei 2220/2018, de 25 de maio de 2018, que autoriza o município de Cravinhos a celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, objetivando a gestão de atas de registro de preços. Cravinhos, 25 de maio de 2018, José Francisco Matasso Ferdinando, vereador. Ciente todos os vereadores. Projeto de lei número 2219/2018, de 25 de maio de 2018. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado o COMUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades turísticas desenvolvidas no município, com natureza permanente e para o assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Cravinhos. Parágrafo 1º. O presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, em votação secreta, permitida a recondução. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como o secretário adjunto, quando houver necessidade de tal cargo. Parágrafo 3º. As entidades da iniciativa privada acolhidas nesta lei indicarão os seus representantes, titular e suplente, por ofício, diretamente à presidência do CONTUR, que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por suas entidades. Parágrafo 4º. Na ausência de entidades específicas para os outros segmentos, as pessoas que os representem poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área, ou então pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 dos seus membros, em votação secreta e podendo ser reconduzidas por quem os tenham indicado. Parágrafo 5º. As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que, de forma patente, possa vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade, poderão ser indicados pelo CONTUR para um mandato de 2 anos, com a aprovação de 2/3 dos seus membros em votação secreta e, também, poderão ser reconduzidos pelo CONTUR. Parágrafo 6º. Os representantes do Poder Público Municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, também podendo ser reconduzidos pelo prefeito. Parágrafo 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com direito a voz e voto, enquanto não forem entregues à presidência do CONTUR os ofícios com as novas indicações.
Parágrafo 8º. As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos. Datas que serão controladas pelo secretário executivo. Parágrafo 9º. Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, agraciados por esta lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos e os quais indicarão seus respectivos suplentes. Artigo 2º. O Contur de Cravinhos fica assim constituído: primeiro, do poder público, um representante do turismo, um representante da cultura, um representante do meio ambiente, um representante da educação, um representante da Câmara Municipal, da iniciativa privada, um representante do meio de hospedagem, um representante de restaurantes e bares diferenciados, um representante das agências de viagens, um representante dos transportadores turísticos, um representante de atividade autônoma de turismo, um representante das casas noturnas, um representante de clubes de recreação, um representante da associação comercial, um representante dos artesãos, um representante dos guias de turismo, um representante dos turismólogos, um representante da imprensa, de outros sem direito a voto, um representante da Polícia Militar. Parágrafo único. Cada representação entende-se um titular e um suplente. Artigo 3º. Compete ao Contur e aos seus membros: a. Avaliar, opinar e propor sobre: primeiro, política municipal de turismo, diretrizes básicas observadas na citada política. A3. Planos diretor de turismo anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e expansão do turismo, instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico, assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. Programar e executar debates sobre temas de interesse turístico para a cidade e região, com pessoas experientes, convidadas e com a participação popular. Manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo do município ou fora dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local. Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. Propor programas e projetos nos segmentos do turismo, visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de promover a infraestrutura local adequada à implementação do turismo em todos os seus segmentos. Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros projetados pela própria cidade, para a própria cidade. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo no município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística. Colaborar com a Prefeitura e suas secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos, com prazo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário. Sugerir medidas ou atos regulamentares referente à exploração de serviços turísticos no município. Sugerir a celebração de convênios com entidades, município, estado ou união, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem
delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesses à política municipal de turismo. Elaborar e aprovar o calendário turístico do município. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais. Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão encaminhados para a DADETUR, conforme a Lei Complementar 1261/2015. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constante do Fundo Municipal de Turismo e dos recursos advindos da Lei Estadual Complementar 1261/2015, opinando sobre as prestações de contas, balancetes e demonstrativos econômicos financeiros referente às respectivas movimentações. Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo. Eleger entre os seus pares da iniciativa privada o seu presidente em votação secreta na primeira reunião do ano par. Organizar e manter o seu regimento interno. Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão encaminhados para a DADETUR, conforme prevê a Lei Complementar 1261/2015. Artigo 4º. Compete ao presidente da CONTUR representar a CONTUR em suas relações com terceiros, dar posse a seus membros, definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as sessões, indicar o secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto. Cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas da sua agenda na reunião seguinte. Cumprir e fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno a ser aprovado por 2/3 dos seus membros. Proferir o voto de desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário executivo auxiliar o presidente na definição das pautas, elaborar, distribuir e registrar as atas das reuniões, organizar a lista de presença, o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretaria e o expediente. Artigo 6º. Compete aos membros do CONTUR comparecer às reuniões quando convocados, em votação pessoal e secreta, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo, levantar ou relatar assuntos de interesse turísticos, opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região, não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários, constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado, se necessário, cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR. Convocar, mediante assinatura de 20% dos seus membros, assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este estatuto e o regimento interno forem afetados. Votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum, 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. Parágrafo 1º. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do regimento interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros, ou ainda nos casos previstos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º e do artigo 12º. Parágrafo 2º. Quando das reuniões serão convocados os titulares e também os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos titulares e direito à voz e voto quando da ausência daquele. Artigo 8º. Perderá a representação o órgão, entidade ou membro que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 alternadas durante o ano. Parágrafo único. Em casos especiais e por encaminhamento de 10% dos seus membros, o CONTUR poderá deliberar,
caso a caso, a reinclusão de membros eliminados, mediante aprovação em votação pessoal e secreta e por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar o membro infrator em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria, que, assim, deverá iniciar a indicação de novo nome para a substituição no tempo remanescente do anterior. Artigo 10º. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público que queira assisti-las. Artigo 11º. O CONTUR poderá ter convidados especiais sem direito a voto, com a frequência que for desejável, seja personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. O CONTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada em votação secreta, por 2/3 de seus membros ativos. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do CONTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. As funções dos membros do CONTUR não serão remuneradas. O presidente, normalmente escolhido entre os membros da iniciativa privada, independentemente de ser eleito em ano par ou ímpar, terá o vencimento do seu mandato em dezembro do ano ímpar seguinte. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência, adferendo do Conselho. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, notadamente a Lei nº 2225/2017, de 5 de julho de 2017. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos. 25. Mensagem do projeto. Cravinhos, 25 de maio de 2018, senhor presidente e senhores vereadores. Pelo presente expediente, tenho a honra de cumprimentá-los e ao ensejo remeter-lhes o presente projeto de lei ordinária com o fito de promover as alterações e adequações necessárias na lei de criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Se diz que no mês de abril do ano passado, esta nobre Casa de Leis aprovou e o Executivo sancionou a Lei Municipal 2225/2017, de 5 de julho de 2017, dispondo sobre a criação do CONTUR. Referido legislação se faz necessária para aprovação perante o Conselho de Turismo do Estado, dentre outras medidas que têm por escopo a inclusão do município na Rota de Turismo do Estado de São Paulo, possibilitando o recebimento de verbas e aprovação de projetos específicos com aprovação de verbas estaduais. Todos os trâmites foram seguidos e nossa legislação e projeto de aprovação foi submetido à aprovação do Conselho Estadual. Contudo, o aludido Conselho Estadual entrou em contato com a Prefeitura no sentido de que fossem realizadas alterações em nossa legislação, normalmente no que tange à formação do Conselho, inclusão de um novo artigo mencionado sobre o encaminhamento de projetos para a DADETUR, conforme Lei Complementar 1261/2015, e também inclusão de um novo artigo sobre o vencimento de mandato do presidente do CONTUR. Conforme solicitação enviada à Secretaria da Cultura e Turismo, as sobreditas alterações são necessárias e estão impedindo a aprovação de nosso projeto perante o Conselho do CONTUR, inviabilizando o recebimento de verbas e projetos. Neste contexto, houve solicitação expressa por e-mail para que o encaminhássemos o presente projeto de lei com a máxima urgência, para que o Conselho possa votar e incluí-lo na próxima sessão de votação deles, vide e-mail anexo. Daí o surgimento da máxima urgência na solicitação, pois estamos tramitando o projeto há mais de um ano e agora o mesmo está em vias de ser aprovado perante o Conselho responsável, o que irá nos permitir solicitar as verbas e realizar projetos de fomento ao turismo em nosso município.
A exigência de alterações pontuais partiu do próprio conselheiro do Contur, como forma de aprovação, sendo este o motivo principal para que o projeto tramite de maneira urgentíssima com a designação de sessão extraordinária. Se disso que esta nobre Casa de Leis preza pelo progresso de nosso município e também luta para que possamos conseguir extrair ao máximo projetos, verbas e caminhos alternativos para o franco progresso e desenvolvimento de nosso município em todos os aspectos e em todos os setores, conto com a colaboração de vossas excelências para a aprovação em sessão extraordinária e aprovação do referido projeto de lei. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 2220/2018, de 25 de maio de 2017. Autoriza o município de Cravinhos, São Paulo, a celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, objetivando a gestão de atas de registro de preços. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo do município de Cravinhos autorizado a celebrar com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação convênios tendo por objeto a gestão em favor do município de atas de registro de preços, nos termos do Decreto Estadual número 47945, de 16 de julho de 2003, alterado pelo Decreto Estadual número 62.517/2017, de 16 de março de 2017. Artigo 2º. Os convênios poderão ser aditados sempre que presente e justificado o interesse público. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto. Com a presente propositura, busca o município obter autorização legislativa para celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, permitindo assim que a Fundação possa fazer a gestão das atas de registro de preços, como, por exemplo, as de kit escolar, rede de suprimentos, mobiliário para as creches e pequenos serviços de engenharia para a manutenção de prédios administrativos e escolares, permitindo a aquisição de produtos e serviços. A celebração dos convênios é necessária para atender o disposto no Decreto nº 47.945, de 16 de julho de 2003, alterado pelo Decreto Estadual número 62.517/2017, que permitiu a participação dos municípios nas atas de registro do Estado. A utilização das ARPs permite a redução dos preços em razão da economia de escala, trazendo maior eficiência e economia para o município. Com o planejamento da demanda, otimização da rede, planejamento de distribuição, redução de custos e gestão de desempenho. Tudo isso levando à mudança da cultura organizacional ao aprimorar a gestão de seus processos internos de aquisição. Ademais, diminuirá o problema do estoque, minimizando também custos com elaboração, publicação de editais e número de servidores envolvidos em processos licitatórios. Consignamos que a FDE, vinculada à Secretaria do Estado da Educação, possui hoje a expertise e a estrutura que permite a execução desses serviços, atendendo mais de 5.000 escolas e quase 4 milhões de alunos, garantindo um produto com excelente qualidade. Por esse motivo, encaminhamos o projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, aguardando sua aprovação. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos. Já vai ler o parecer? Então, passaremos à leitura dos pareceres das comissões e jurídico, um dos dois projetos. Projeto 2615/2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo. A Comissão Justiça e Redação. Pela legalidade.
Finanças e Orçamento, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, pela aprovação. Aqui tem o manifesto jurídico. Tá. Manifestação da Diretoria Geral. Em análise ao projeto de lei 2219/2018, de autoria do Executivo Municipal, inserido na pauta da presente sessão extraordinária, opinamos no seguinte sentido. A matéria da propositura em consenso dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, seguindo as diretrizes e normas de funcionamento estabelecidos pelo governo estadual. A propositura contempla a eleição e composição do Conselho com membros do Poder Público e iniciativa privada. A competência do órgão e de seu presidente, secretário executivo e membros e funcionamento. Em suma, a manifestação é no sentido da legalidade do projeto de lei 2219, eis que a competência municipal privativa do Executivo Municipal e no conteúdo atende aos termos e recomendações do Governo do Estado, através do Conselho de Turismo do Estado. É a breve manifestação da Diretoria Geral. Cravinhos, 25 de maio de 2018, Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Manifestação sobre o projeto 2220. A matéria da propositura em comento autoriza a municipalidade a formalizar convênios com a FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, notadamente a gestão de atas de registro de preço. Em resumo, a manifestação é no sentido da legalidade do projeto de lei 2220/18, eis que a competência municipal, privativa do Executivo Municipal e no conteúdo, atende os termos do Decreto Estadual 47945 e alterações posteriores. É a breve manifestação da Diretoria Geral. Cravinhos, 25 de maio de 2018, Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Parecer das comissões. Justiça e Redação, pela legalidade. Finanças e Orçamento, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, pela aprovação. Estamos dispensando intervalo de 5 minutos e passamos a palavra aos senhores vereadores na ordem do dia. Algum vereador fará uso da palavra? Não havendo, passaremos à votação das matérias. Está em discussão o projeto de lei 2219/2018. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O projeto foi aprovado pelos vereadores presentes. Em discussão, o projeto 2220/2018. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O projeto foi aprovado pelos vereadores presentes. Nada mais havendo para a noite de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão.